assuma a sua responsabilidade. É o que eu quero falar hoje. Você deve assumir a sua responsabilidade. Então, antes de começar, eu queria te falar que você, assim como eu, no tempo de hoje nós fazemos parte de muitas coisas e nós fazemos muitas coisas, estamos inseridos em muitas coisas na esfera da sociedade. Nós estamos inseridos no trabalho, estamos inseridos na célula, estamos inseridos na faculdade e tudo dentro dessa escala e dessa esfera, você tem uma responsabilidade ali. Então, eu, dentro da igreja, eu faço parte da escola de ministério, eu sou um discipulador, eu sou um coordenador dos cursos, também, de vez em quando, eu danço um pouco, eu danço muito bem, quem me conhece sabe, e você também tem as suas responsabilidades. Você pode ser uma pessoa que trabalha secularmente, você vai para a faculdade, você tem as suas prioridades e tem as suas responsabilidades, amém? Você vai lá, você vai participar do encontro, você faz parte do teatro, você toca baixo, muitas vezes não com tanta alegria, mas você toca. Então, você tem as suas responsabilidades. Então, vira para quem está do seu lado e fala assim, você tem a sua responsa. Amém? E o que eu quero te falar é que toda realização de grande vulto ou de manifestação na vida de um homem exige um elevado grau de comprometimento. Toda a realização na vida de um homem, uma realização de grandeza, existe um grau de comprometimento. Você precisa ser alguém comprometido para realizar algo gigantesco. Você pode parar para perceber que as pessoas bem-sucedidas, ou as pessoas que têm um cargo de grandeza, ou um cargo mais elevado, elas têm um nível maior de comprometimento. Concorda comigo? Ele tem um nível maior de comprometimento. Então, na sua vida, você tem vários afazeres. Só que, na nossa vida, quanto mais nós temos afazeres, mais nós nos sentimos cansados. Quanto mais nós temos responsabilidades, mais eu chego e falo para você, eu estou cansado. Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, e eu estou envolvido em tanta coisa que eu não sei mais o que fazer. E aí o que nós queremos? Nós queremos tempo. Para que nós queremos tempo? Nós queremos fazer todas as coisas ao mesmo tempo, ou de uma maneira muito rápida, para que nós possamos ter um tempo para atualizar o story do nosso Instagram. Amém? Ou para atualizar as nossas redes sociais. Nós deixamos as responsabilidades para que nós possamos ostentar algo nas redes sociais. Então, nesse tempo, eu quero te falar, presta bastante atenção. Você precisa assumir a sua responsabilidade, meu irmão. Nós buscamos uma maturidade espiritual. Nós buscamos uma maturidade em várias áreas, só que não há maturidade sem comprometimento, sem responsabilidade. Você pode perceber aquela pessoa que ela tem um nível de maturidade, você pode perceber essa pessoa que tem um nível de maturidade maior, ela sempre vai ter muitas coisas na sua mão. Então, se você, hoje, está envolvido em algo e não tem nada na sua mão, é porque talvez você não tenha um nível de maturidade que lhe é exigido. Só é confiado algo na mão de alguém se ela tem um nível de comprometimento. Mas eu quero destacar algumas coisas. Quanto mais nós temos esse nível de comprometimento e responsabilidade, mais nós queremos transferi-la para outra pessoa. Mais nós queremos retirar essa responsabilidade de nós. Mas nós queremos sair dela. Mas eu quero te dizer, você pode perceber que uma pessoa que ela nunca está afim de abrir mão das suas coisas, ela nunca tem uma responsabilidade nas suas mãos. Essa pessoa, assumir uma responsa te faz sair de uma zona de conforto. Então, quando a pessoa ela está sempre numa zona confortável, é porque ela nunca quer assumir uma responsabilidade na sua vida. Então, ela se acostumou com a zona de conforto. Ela se acostumou em somente ir na célula aos sábados. Ela se acostumou em somente ir lá e levar sua baguete tranquila de calabresa e ficar tranquilo lá.
Quando ele é exigido algo, não, eu quero que você compartilhe a palavra hoje. Não, não posso, eu tenho outros compromissos aí, eu tenho que cuidar de outras coisas. E aí você vai ver, vai dar uma olhadinha no Instagram, tá lá ele no story do McDonald's, legal. Meu irmão, eu quero te dizer hoje, você precisa começar a assumir responsabilidade. Primeiramente, antes de dizer isso para você, isso veio para mim. Ontem era para mim estar aqui em um certo horário, eu não estive. Responsabilidade não tem a ver com nada com idade ou com aquilo que você tem. Responsabilidade tem a ver com maturidade. E hoje Deus, ele disse que vai liberar uma maturidade espiritual aqui. Algo que vai fazer você crescer. E as pessoas vão olhar para você e falar assim, esse não é mais um menino, esse é um grande homem de Deus. Esse é um grande homem de Deus e eu tenho que confiar coisas a ele. Eu quero que, nesse tempo, onde nós fazemos parte de uma geração cheia de afazeres, eu quero que você deixe de fazer qualquer coisa que você está fazendo agora. Eu quero que você volte a sua atenção para aquilo que nós vamos falar nessa noite, porque eu creio que nessa noite você vai sair daqui ativado de uma maneira diferente. Amém? Então, quanto menos afazeres, mais tempo eu tenho para atualizar as minhas redes sociais. Eu já te disse isso, não te disse? Então, quanto menos tempo eu tenho, eu quero ter tempo, e vou destacando as minhas responsabilidades, vou destacando os meus afazeres, e eu não quero mais nada. Eu quero te dizer, Deus trabalha com pessoas que têm comprometimento. Deus trabalha com pessoas que você pode contar. Sempre foi assim. Você já confiou algo para alguém que você sabe que ela não vai fazer aquilo? É difícil, não é? É difícil. Deus é da mesma maneira, Ele não vai confiar nada a alguém de uma maneira que Ele sabe que aquela pessoa não vai fazer. Ele não vai confiar nada na sua mão que Ele sabe que vai deixar de ser feito. Porque aquela pessoa tem medo de assumir algo novo, algo que talvez traga um peso maior, algo que talvez traga um peso maior de cobrança. Nós fugimos de cobrança. Nós fugimos de pessoas que vão atrás de nós e falam, eu preciso que você faça isso. Pô, Douglas, por que você não fez? Simplesmente porque eu quis fugir. E eu quis fugir da minha responsabilidade. Alguém responsável, ele tem um nível de caráter. Eu quero te falar de algumas características de responsabilidade que eu tenho aqui, que eu vi no Aurélio, e eu quero falar para você. Responsabilidade tem uma coisa, é caráter ou estado de alguém responsável. Então, caráter, fala caráter. Uma pessoa que não tem esse nível, ela não tem caráter. Lhe falta caráter. Uma pessoa que não tem isso, lhe falta caráter. Uma pessoa que não tem esse nível de responsa, lhe falta caráter. Quero te dizer, qual tem sido o seu nível de responsabilidade com Deus? Qual tem sido o seu nível de comprometimento com Deus? O que tem sido aquilo que você tem corrido para não fazer, porque Deus tem falado, faça você. Não dá, para mim não dá, porque eu sou incapaz, eu não consigo fazer, eu não sei falar, eu não sei fazer nada, Deus. O que eu sei fazer é estar presente. Quero te dizer, tem algo dentro de você que pode fazer tudo, e esse algo é o Espírito Santo. Ele pode fazer tudo. Quero te dizer, você entrou aqui totalmente desencorajado. O Espírito Santo está dentro de você para te encorajar e te capacitar a fazer algumas coisas. E nós vamos falar agora de um homem que em certo ponto, ele nem é falado talvez na Bíblia, direito assim, de uma maneira mais, assim, mais específica, mais profunda. Eu quero falar de José da Galileia. Você conhece José da Galileia? Então fala, José da Galileia. Quero falar desse rapaz que assumiu um grande nível de responsa. Então, abre aí a sua Bíblia em Mateus. Abre aí comigo. Mateus, capítulo 1. Mateus, Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 18. Nós vamos ler até o 24. Amém? Já projetaram aqui? Então, se você está sem Bíblia, está projetado aqui. Amém? Então, eu vou ler para você. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem,
achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que está nela foi gerado e procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Diga, Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Aleluia. O que eu quero destacar aqui para você é sobre a história de José. José, após saber que Maria estava grávida, ele pensou em anular o casamento secretamente. José, quando ele descobriu que Maria estava grávida pelo Espírito Santo, sabe? Ele olhou e falou: eu acho que aconteceu alguma coisa de errado aqui, alguma coisa saiu da linha e do norte aqui. E o que ele quis fazer? Ele quis sair do casamento secretamente. Alguns estudiosos dizem que ele queria fugir da responsabilidade de ter algo santo, de criar algo tão santo como Jesus. Mas outros acreditam que foi uma reação natural, humana de José. José, quando ele viu ali a esposa grávida, ele quis fugir. Ele quis sair de fininho. Quantos aqui, quando se deparam com algumas coisas na sua vida, você quer sair de fininho, secretamente? Quando se depara com algo grande na sua vida, você quer sair na miúda, no secreto. Como diz aqui, no sapato. Quer sair assim despercebido. Tem muita coisa que acontece na nossa vida que nós não queremos assumir isso e queremos sair, assim como José queria sair. Assim como José, ele queria dar uma desviada disso. Mas naquele momento, José, ele tem uma percepção e ele tem um sonho. E o anjo vem falar com ele. Mas a primeira coisa que eu quero destacar disso, repete comigo, é que não fuja. Olha para quem está do seu lado e fala: não fuja. Não fuja. José tentou fugir. Mas o negócio que eu quero te dizer é: você não pode fugir das suas responsas. Você não pode fugir das suas responsabilidades. Isso é algo confiado a você. E o único que vai poder levar isso é você. O único que vai poder resolver isso é você. O único que vai poder resolver toda essa questão é você. José ali naquele momento, ele tentou fugir. Sabe por que José tentou fugir? Porque ele não compreendeu o sobrenatural. Ele não compreendeu o sobrenatural de Deus. Algumas coisas que acontecem na nossa vida que não tem como nós queremos discernir de maneira natural. Só há como discernir de maneira sobrenatural. Tem algumas coisas que acontecem na sua vida que não terá como você discernir de uma maneira natural. Não terá como você olhar para aquilo e querer resolver de uma maneira natural. José estava sendo chamado para olhar as coisas de uma maneira sobrenatural, da maneira que Cristo olha. José, da mesma maneira que você, Jesus tem falado, você tem que olhar de uma maneira sobrenatural para as coisas que eu tenho colocado nas suas mãos. Você tem que começar a olhar de uma maneira diferente para as coisas. Uma maneira que somente o Espírito Santo pode te mostrar. É essa maneira que José, ele se deparou ali e precisava visualizar as coisas. Então José, ele precisava ter uma compreensão espiritual. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 2,14 que quem não tem um espírito não consegue compreendê-lo. Então, pare e pensa comigo. Você está com a sua esposa e ela está grávida e ela é virgem. E ela está grávida, ela vira para você e fala: José, estou grávida.
Foi o Espírito Santo. O que você acha que José fez? Ele falou, aleluia, glória a Deus. Foi você, Espírito Santo, muito obrigado. Claro que não. José olhou aquilo e eu imagino na posição de José e ia falar, você está me tirando. Só pode ser isso. O que aconteceu? Onde você estava? Quando você foi buscar água lá no poço, o que você fez? Mas sabe o que é aquilo? É o olhar de uma maneira natural. Nós temos olhado algumas coisas na nossa vida e temos olhado de maneira natural. Nós não estamos conseguindo reconhecer o poder de Deus naquilo que tem sendo despertado na nossa vida. Sabe, aquilo que aparece do nada. Isso aconteceu do nada na vida de José. E aí nós não conseguimos perceber. Acontece algumas coisas na sua vida do nada. E você não consegue perceber que Deus está ali, que Deus está fazendo. E aí qual que é a sua primeira atitude? Ou a nossa primeira atitude? Sair despercebido, sair secretamente. Eu estou no seminário agora e eu vou me formar mês que vem. Aleluia. Só que esse aleluia eu não dei muito não. Esses aleluia seu aí não dei muito não. O seminário foi uma das melhores coisas que já aconteceram na minha vida. Mas por alguns momentos na minha vida, eu quis ter uma atitude de José. Eu quis fugir. E quem já fez o seminário sabe disso, que você quer fugir. Então, por muito tempo, eu estive aqui, lavei o banheiro, assim como o Thomas falou, peguei a vassoura. Hoje eu estava entrando aqui, a Jennifer me parou e falou assim, pega uma vassoura para mim? Aí eu fiquei assim, querendo responder ela, mas falei, tá bom. E, por algum momento, eu quis fugir. E eu me lembro de um domingo, que todos os domingos nós tínhamos que estar aqui às 8 da manhã. Bom, né? Estar aqui às 8 da manhã. Das 8 às 21 horas da noite. Então nós tínhamos que arrumar o prédio. E um belo domingo eu falei, eu não vou. E eu não vim. E aí eu cheguei aqui no domingo, eu falei, eu vou só na hora do culto para adorar a Deus. E eu cheguei aqui no domingo, na hora do culto, todo pompilho e pomposo aqui, naquela beca. E de repente, surge da mão do olheiro, aparece um anjo, assim como apareceu para José, chamado pastor André Galina, o diretor do seminário. E ele olha para mim e fala, Douglas, tudo bem? Você está bonito. E eu falo, obrigado, pastor. E nesse momento, quem estava comigo, se eu me recordo, eu acho que estava o Renan e o Felipe. E aí, eles olharam assim, o pastor André falou assim, preciso conversar com você. E aí eu já tirei o sorriso do rosto e falei, vamos lá fora. E aí eu fui lá para fora com ele, e nesse domingo eu não tinha estado no horário, e eu cheguei no prédio e estava uma bagunça. Eu olhei assim e falei, nossa, que bagunça esse prédio, né? Glória a Deus. E ele me levou lá para fora. Nesse momento que ele me leva lá para fora, ele me disse algo. Ele disse para mim uma coisa só. Eu me lembro de tantas coisas que ele falou ali, uma coisa ele disse para mim só. Ele disse, nós precisamos de pessoas que têm responsabilidade. Nós precisamos de pessoas que são ponta firme, que têm responsabilidade, que têm comprometimento. Essa igreja ela vai ser uma das maiores do ABC, se quiçá a maior, só que nós precisamos de pessoas que têm responsabilidade. E naquele momento era como se Deus falasse comigo, você precisa ser alguém comprometido. E ali não era um comprometimento com a igreja, não era um comprometimento com o pastor, ali era um comprometimento com Deus. E dessa maneira eu digo para você, nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter comprometimento. E eu te digo, não é somente com o cronograma, não é somente com estar aqui no domingo ou no sábado, nós precisamos ter um comprometimento com Cristo. Nós precisamos ter um comprometimento onde nós conseguiremos perceber aquilo que é sobrenatural. Nós precisamos ter um comprometimento daquela maneira que nós conseguimos ver o que Deus tem feito. Amém? Então, naquele momento, ele disse, nós precisamos de alguém que precisa ter responsabilidade. E a partir daquele momento, eu tentei mudar. Estou tentando até hoje. Mas eu comecei a tentar ser mais comprometido.
Mas, depois daquele momento, teve algum evento que teve no prédio da igreja, e eu não queria estar, porque eu tinha que arrumar algumas coisas, e seminarista é assim, ele briga com ele mesmo, porque ele não quer arrumar nada. E aí, um profeta apareceu mais uma vez. Não era o pastor André, era o Thomas Batista, alguém conhece? Ele me disse algo e eu quero dizer isso para você. Eu quero que você preste atenção nisso. Ele me disse isso. Prefira ser chamado para tudo a ser alguém que não pode ser chamado para nada. Precisa ser alguém que possa ser contado, pode ser, tipo assim, eu posso ser contado para tudo, do que ser alguém aquele não pode ser contado para nada. Prefira ser alguém assim, que aquela pessoa pode olhar para você e falar assim, o Lelo, pode contar com ele, pode chamar ele. Do que ser aquela pessoa, Carol, não chama ela, não dá. Da mesma maneira, Deus tem que visualizar para você, eu posso contar com esse rapaz com tudo. Tudo que eu confiar na mão dele, ele irá fazer. Tudo que eu confiar na mão dele, eu posso contar com ele. E tudo que eu estou dizendo aqui, eu quero que você olhe de um âmbito espiritual. Eu não quero que você olhe de um âmbito natural. Então, assim como José, eu não conseguia perceber o âmbito espiritual que Deus estava gerando através do seminário, através de tudo que ele tinha feito, através de todas as circunstâncias que ele me colocava ali. Assim como José, tem algumas coisas que acontecem na sua vida que você não consegue perceber o que está acontecendo ao redor, ou o que está acontecendo ali no momento. Assim como José, você não consegue visualizar o que está acontecendo ali, porque nós estamos ainda paralisados numa visão natural. Só que, preparando esse esboço, Jesus me disse que ele ia abrir a nossa visão essa noite para a gente começar a perceber aquilo que ele tem feito na nossa vida, de uma maneira sobrenatural. E talvez você hoje esteja envolvido em algumas coisas e pretende fugir. Talvez você está envolvido em algumas coisas e você está querendo desistir. Talvez você tenha muita coisa confiada a você e você está querendo sair fora. Tem muita coisa confiada na sua mão e você está falando, não, já chega, eu não aguento mais. Quero te dizer algo, seus olhos naturais não conseguem reconhecer aquilo que o sobrenatural do Espírito Santo está fazendo na sua vida. Os seus olhos naturais não conseguem reconhecer isso. Por isso que você, através de Cristo, você tem que permanecer. Permaneça. Permaneça. O que aconteceu com José? O anjo apareceu só para mostrar para ele que ele deveria permanecer. Eu não sei qual é a circunstância que você está passando, meu irmão. Só sei que você tem que permanecer. Permanecer também é perseverar. Você deve perseverar nesse momento. Eu desconheço aquilo que é a sua dificuldade. Eu desconheço aquilo hoje que representa a mulher grávida na sua vida. Mas eu sei de uma coisa, você tem que permanecer. É Cristo que diz que você tem que permanecer. Algumas coisas na nossa vida que nós não podemos fugir. Então vira para quem está do seu lado e fala, não fuja. Não fuja. E olhando a vida de José, tem uma segunda coisa que eu queria compartilhar e expor para vocês. Eu quero que vocês prestem atenção e repita comigo. Responda por alguém, fala. Nossa, fala, responda por alguém. Assim que você não foge, ainda outro tipo de coisa que vem contra você. José ali, ele não fugiu. Só que aí ele ia ter que resolver algo. Uma mulher grávida, virgem e do Espírito Santo. Então pensa José. Pensa José chegando na sua família e falando assim, boa noite, pessoal, domingão, depois do culto. Está aqui a minha esposa e ela está grávida. Do Espírito Santo, hein? O que vocês acham? Naquela época era diferente. Eles iam levar ela para a rua e iam apedrejar ela. É isso que ia acontecer com ela. Naquela época não ia ser bonitinho assim, não, tudo bem, pode morar na casa da sua mãe, não. Naquela época ela ia ser apedrejada. Ia ter algumas consequências para isso que ia acontecer. Então, depois disso, José ele tinha que fazer algo, que é o que nós falamos agora, ele deveria responder por alguém. E voltando lá no Aurélio, em relação à responsabilidade,
tem outro significado aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. O significado é obrigação de responder pelas ações próprias ou de outros. A responsabilidade ela vai te fazer responder pelas ações de outros. E aí, a primeira coisa que acontece conosco é o quê? Se sentir injustiçado. Por que que eu tenho que responder por ele, sendo que eu não tenho nada a ver com isso? Por que que eu tenho que responder por Maria, sendo que eu não tenho nada a ver com isso? Isso daí é coisa do Espírito Santo, não tem nada a ver comigo. E aí, a primeira coisa que acontece na sua vida, você se sente, o injustiçado. Qual que é as coisas que têm acontecido na sua vida que você tem sentido injustiçado? Que você está em algumas situações e você fala, por que que eu estou respondendo para outra pessoa? Quero te dizer, Deus está te levando a um nível de responsabilidade maior. A responsabilidade é dada para que possa ser confiada coisas grandes na sua mão. Ela é te dada para que você possa crescer, amadurecer e galgar novos ares. É para isso que é te dada. Então ali, José, ele quis o quê? Nossa, agora é o tempo de eu responder por ela, o que eu vou fazer? E ali o anjo ele disse que ele permaneceu, e depois de passar o tempo de se sentir injustiçado, e todo aquele milindre que todos nós temos, de assim não dá, por que aconteceu isso? Ele começa a responder. Então, responder pelos outros nos coloca numa posição de carregá-las nas costas. Nos coloca numa posição de aliança. Responder pelas pessoas te coloca numa posição que é elevada. É a posição de aliança. É a posição de carregar as pessoas nas costas. E nós, hoje, como Move, nós temos uma promessa de ser a maior rede de jovens do Brasil. Só que nós não vamos ser a maior rede de jovens do Brasil se nós não estivermos dispostos a carregar as pessoas nas costas. Nós não vamos ser. Precisamos carregar as pessoas nas costas. José, naquele momento, ele tinha que carregar Maria nas costas. Naquele momento, ele tinha que tomar ela nas mãos e falar, vem comigo. Há algumas coisas da sua vida que você tem que tomar a atitude de chamar a responsabilidade e falar, é comigo. É comigo. É eu que vou começar a fazer aqui. É eu que vou começar a carregar as pessoas nas minhas costas. José, naquele momento, ele falou, eu vou carregar ela nas costas. Você tem disposição de carregar outro nas costas? Você tem disposição de carregar alguém nas costas? Eu ou não tenho? Quero te dizer, o nosso perfil hoje é de abrir mão muito fácil das pessoas. Nosso perfil hoje é quando a pessoa não tem as mesmas características que eu tenho, ela não bate. Então eu quero ela bem longe. Eu não fui com a cara dela. Não fui. Aí eu quero ela longe. Para ser a maior rede de jovens do Brasil, nós temos que começar a carregar as pessoas nas costas. Se ela não bate comigo, ela vai bater. Ela vai bater, ela vai se identificar comigo. Você tem que começar a carregar as pessoas nas costas. Há pessoas no nosso ciclo social que nós queremos excluir. Há pessoas no nosso ciclo de célula, de vida, de família, aquilo que nós chamamos de família, que nós queremos excluir. Nós queremos excluir as pessoas da nossa célula. Nós queremos colocar de lado. Eu te falar, carrega ela nas costas. Carrega ela nas costas. Andar mais uma milha, carregar nas costas. Leve ela nas costas com você. E eu lembro disso. E o que a gente precisa começar a perceber é que responder pelas pessoas demanda um nível de aliança. E se você for parar para olhar, desde o Velho Testamento, Deus só trabalha com pessoas que têm aliança. Pessoas que são aliançadas. Hoje o que Jesus ele quer fazer também, ele quer aliançar-nos. Todos nós. Ele quer quebrar toda a divisão, toda a picuinha. Tudo aquilo que nós queremos colocar na balança para ter um tipo de relacionamento. Deus só trabalha com pessoas que são aliançadas.
E Deus, Ele quer fazer algo com a Move, que nós precisamos ser de uma maneira aliançada, que eles não conseguiam reconhecer quem é quem. Sabe que eles vão olhar e falar, pô, eu olho para aquelas pessoas, elas têm a mesma identidade, elas têm a mesma visão, elas externam somente a Cristo, eu só consigo ver Cristo, eu não consigo ver mais nada. É essa a identidade que nós vamos ganhar todo o ABC, toda São Paulo, todo o Brasil. Mas só que para ter essa identidade nós precisamos carregar nas costas. Assim como José, eu não consigo... Nossa, estou voltando aqui, desculpa, nervoso. Mas nós precisamos carregar as pessoas nas costas. Isso me lembra de algo. Quando eu era menor, difícil pensar nisso, né? Quando eu era menor, eu arrumava umas brigas na escola. E um primo meu que faleceu, ele sempre vinha me defender na hora da saída. Ele sempre vinha me defender e falava assim, ó, vai bater no meu primo não. Ele era tipo aqueles meio popular da escola, sabe? Aqueles caras que tipo, ô, quero andar com esse cara aí, meu. As meninas olham, os caras respeitam. E eu queria andar com ele, eu queria arrumar umas tretas, umas brigas, e meu primo sempre me defendia. Mas o que me fez lembrar disso? Me fez lembrar de algo que chama aliança. Nós temos arrumado umas tretas com o diabo. Só que agora a gente vai ter que chamar todo mundo que é nosso amigo para colar lá na saída e pegar ele de paulada. Então você tem arrumado uma treta junto comigo agora. Só que aqui mostra um nível de aliança. A gente vai ter que sair lá na hora da saída e pegar ele de paulada. É o que nós temos feito agora. É isso que nós temos feito agora e é isso que nós vamos começar a fazer. Amém? Você concorda comigo? Você concorda? Então, comece a carregar as pessoas nas costas. Vira para quem está do seu lado e fala assim, carrega as pessoas nas costas. Não abra mão. Não abra mão. As pessoas não são descartáveis. José, ele não olhou para Maria e descartou ela. Amém? E um terceiro ponto que eu queria destacar com você é, fala comigo, seguir a voz. Seguir a voz. Naquele momento, José, no verso 24, ele acordou da visão. Ele acordou da visão e ele tinha visto um anjo, e o anjo falou com ele, e o anjo falou da parte de Deus algumas coisas com ele, sobre Maria, como nós lemos. E ele desperta daquela visão, ele desperta daquele sonho. E naquele momento, eu creio que há pedidos que o Senhor faz para nós, assim como ele fez para José. O que ele fez? Qual foi o pedido que ele fez para José? Ele falou, José, permaneça. José, permaneça, assuma a responsabilidade, carrega ela nas costas. Mas você concorda comigo que José ele podia muito bem acordar e falar assim, beleza Deus, mas eu estou saindo fora. Isso não é para mim. Passar vergonha de ter uma mulher grávida, sem eu ter tido nenhuma relação sexual com ela, nenhum contato físico. Passar vergonha de ter uma mulher apedrejada, caminhar com ela, isso não é para mim. Cuidar de um filho que nem é meu, isso não é para mim. Mas a Bíblia fala que José ele era um homem justo. E nós somos justos. Você é justo. A Bíblia diz que você é justo. Só que o justo ele vai fazer algo, ele vai ouvir a voz. E José, naquele momento, um homem justo, temente a Deus, ele ouve a voz e fala, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo que ele pediu para mim fazer. Só que você concorda comigo que aquela situação para José não era uma situação confortável. Não era um local confortável para José. Não era um local que todos queriam estar. Ninguém olha para José e fala, eu queria ser como José. Qual é o cara que você mais gosta na Bíblia? José, porque ele teve uma mulher grávida, que nem era dele. É isso que você fala? Ninguém, eu quero ser como Paulo, eu quero ser como Davi. Ninguém procura ser como José. Ninguém procura ser como José. Características de José precisam ter responsabilidade e humildade. Todo mundo quer estar em destaque. Todos nós queremos estar em destaque. Você não vê José em destaque. Você vê José só como aquele que prepara o caminho. Como aquele que cuida daquele que ia mudar a história da geração, da humanidade.
Nós precisamos ser como José. Nós precisamos estar fora dos holofotes, fora da atenção. Só que para estar fora da atenção, muitas vezes vamos ter que fazer coisas que nós não queremos fazer. Muitas vezes nós vamos ter que responder algumas coisas que nós não queríamos responder. Nós vamos ter que assumir algumas coisas que nós não queríamos assumir. José, que ele assumiu a responsabilidade toda que tinha sobre Maria. Se você for ver, José ele ia ser absolvido, se fosse por algum julgamento, porque não tinha nada a ver com aquilo. Mas ele falou, é meu, eu vou responder por ela. Eu quero fazer isso. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para assumir responsabilidade. E isso me lembra da história de um homem, a história de Jonas. Jonas, em um certo momento, Jonas era um dos profetas do Velho Testamento. E Jonas, ele foi comissionado a pregar em Nínive. Era uma cidade onde todos ali que iam pregar ou faziam parte de alguma coisa ali que era errada, na visão deles era errada. Nínive ficava na Assíria. Então, chegava lá em Nínive e quem chegava lá, ele era esfolado, eles arrancavam os olhos. Eles faziam todo tipo de tortura. E a ira de Deus ia cair sobre Nínive. E aí Deus envia um profeta. O profeta Jonas fala, vai lá, fala pro pessoal que se eles não pararem com isso, vai cair a ira de Deus. Minha ira vai cair. Não deixe isso acontecer, não. E sabe o que o Jonas fala? Não, Deus. Não quero, não. Eles não merecem, não. Por mim, taca fogo. Taca fogo. Sabe o que ele faz? Ele desvia do caminho. Ele sai do caminho. Ele não assume aquilo que Deus tinha colocado para ele. Sabe por quê? Não era algo confortável para ele. Não era algo gostoso de estar ali. Então tem algumas coisas que Deus nos chama para fazer e não é tão bom. Então eu vou sair. Não é para mim. Ah, não quero. Por quê? Não está saindo da sua zona de conforto. Jonas estava saindo da zona de conforto. Ele falou, não quero. Sai da sua zona de conforto, meu irmão. Deus tem te chamado para ir para coisas que você não quer. Mas a mão dele está ali porque está cumprindo a vontade dele. É isso que eu estou te falando. É isso que eu quero te falar. Então sabe o que aconteceu? Quando Jonas, ele saiu da linha, ele saiu daquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, a primeira coisa que aconteceu foi o quê? Ele foi jogado dentro de um peixe grande. Ele foi parar dentro de um peixe grande. O que eu quero te dizer aqui? Quero te fazer uma analogia. As circunstâncias vão te fazer voltar para o propósito. As circunstâncias da sua vida vão te fazer voltar para o propósito. Então, o que Deus está te dizendo? Eu tenho um propósito aqui, ó. É para você isso aqui. Se coloca na posição de Jonas. Para você ir para Nínive. Ah, não vou, Deus. Aí ele foi para o barco. Deus mandou vento, mandou tudo. Mandou todas as circunstâncias adversas. Para quê? Para voltar ele para o propósito. Jonas vai parar na barriga do peixe grande. E sabe o que acontece? Ele se arrepende, ele começa a suplicar a Deus. Ele começa a chamar por Deus. E Deus faz com que o peixe vomite ele. E Jonas, ele vai para Nínive e ele salva uma nação da ira de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui? Tem algumas circunstâncias na nossa vida, tem algumas coisas que Deus pede para nós que nós não queremos fazer. E aí o que a gente quer fazer? Desviar, pegar o beco, pegar o caminho mais rápido. E aí sabe o que acontece? As circunstâncias vêm para te alinhar de novo com o propósito que Deus colocou na sua vida. As circunstâncias vêm de novo e te alinham para o propósito. Jonas, não adianta fugir. Hoje Deus fala, não adianta fugir. Hoje é noite de te alinhar de novo para o propósito. Hoje é noite para você voltar para o propósito. Voltar para aquilo que Deus colocou na sua vida. Voltar para aquilo que Deus colocou no seu coração. Voltar para aquilo que Ele falou um dia para você, ó. Vai para aquela cidade. Você vai ser usado lá de uma maneira diferente. Hoje é dia de você ser alinhado novamente. Você concorda com isso? Então aquela cidade foi salva. E o que eu quero te dizer é que seguir a voz do Senhor não condiz com o meu desejo, mas de ouvir a voz dele e cumprir o propósito que ele tem para mim.
Seguir a voz do Senhor não tem a ver com aquilo que você deseja muitas vezes. Não, não tem. Seguir a voz do Senhor não tem a ver muitas vezes com aquilo que eu desejo. Tem a ver com o propósito. O propósito é muito maior do que o meu desejo, que o seu desejo. O propósito de Deus na sua vida é muito maior do que você deseja. Muitas vezes a gente tem sonhado tão mediocremente e Deus tem sonhado tão grande. Eu quero pedir algo. Nato, pega aquele saco de lixo para mim, por favor. Palmas para o Nato, por favor. Põe aqui, ó. Põe aqui, por favor. Põe aqui. Aqui, obrigado, Nato. Aqui está o propósito de Deus. No saco de lixo. Saco de lixo. Aqui está o propósito de Deus. Para você. Aqui está o propósito de Deus. Então, quem dá alguma coisa para isso aqui? Ninguém, né? Alguém dá alguma coisa aqui e fala, nossa, uau. Alguém vê alguma coisa aqui nesse saco de lixo? Nesse balde de lixo? Ninguém vê nada. Então eu quero que você, Caio, você, aqui está o propósito de Deus para a sua vida. Você viria aqui e colocaria a mão aqui dentro? Não? E se eu pedir agora e falar, esse é o propósito de Deus para a sua vida, vem aqui e coloca. Você vai colocar? Então vem aqui e coloca. Por favor, vem correndo. Agora tira e levanta para o alto. Muitas vezes, aquilo que parece não dar em nada na sua vida, presta atenção. Aquilo que não parece dar em nada na sua vida, Deus vai te surpreender, meu irmão. Tem algo planejado. É o propósito de Deus. Tem o melhor para você. Tem o melhor para você. Muitas vezes a gente olha, esse é o propósito. E naturalmente a gente não vê nada. Mas tem algo dentro dele. Tem algo dentro dele. Tem algo para você. Tem algo para você. E eu quero que você preste atenção. Hoje Deus tem um propósito para você. Hoje é tempo de você voltar e alinhar novamente para aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E eu não sei como é que está hoje, não sei como que está a visualização disso para a sua vida. Eu não sei como é que você olha o propósito de Deus para a sua vida hoje, e você talvez olhe um saco de lixo. Mas eu sei de uma coisa, tem algo ali dentro. Tem algo ali dentro. Eu queria pedir que a banda pudesse subir já. Eu queria que você, nesse momento, você visualizasse tudo aquilo que Deus já compartilhou com você. Tudo aquilo que Deus já colocou no seu coração. Feche seus olhos agora, feche seus olhos.